Coriolano, olhando essa complexidade de um lado, necessidade de simplificação de outro, aspectos relacionados a segmentos de negócios, né, específicos, bancos, comércio, varejo, quer dizer, qual é a posição da OAB que está no meio aí desse processo, olhando para todas essas pontas aí, olhando também para questões também jurídicas? Como é que você vê isso? Qual é a sua percepção em relação a esse tempo de maturidade, né? O Semeghini falou, nós já chegamos nesse momento, né? Nós já estamos maduros para isso. Qual é a sua opinião sobre essa maturidade? Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, em nome da OAB São Paulo. Eu queria destacar aqui alguns pontos. O Guilherme mencionou alguns casos práticos, né? Nós tivemos, em 2005, na Operação Pegasus da Polícia Federal, um grande marco histórico para todos nós, e muito importante, que precisamos destacar bem. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal ele declara para toda a sociedade brasileira que existe o crime organizado cibernético instaurado no Brasil. 87 páginas. O ministro Gilmar Mendes, para negar o pedido de habeas corpus, ele precisava fundamentar, e fundamentar muito bem. Então, a todos que estudam o crime no espaço cibernético, uma leitura imperdível, essas 87 páginas, e todo o processo pautado nos laudos e perícias, né? E o que diz o ministro naquela ocasião? O grupo é hierarquizado. Eles se comunicam numa linguagem que apenas eles entendem. Esse grupo fatura, em média, por dia, muitas vezes, R$2 milhões por dia. Quando uma célula criminosa ela é dissolvida, automaticamente uma outra célula criminosa toma o seu lugar. Então, isso é muito importante, foi um marco histórico, declarando pela primeira vez, de forma cabal e irretorquível para toda a sociedade brasileira, e isso joga luzes nos nossos pensamentos. Tenho muitas dúvidas, tenho poucas respostas diante de tantas mentes brilhantes aqui presentes. Segundo aspecto, como comentou o professor Cássio, nosso companheiro lá da Fiesp, onde nós fundamos ali também um fórum de discussão, né, graças ao Cássio, né, e ao Paulo Scaff, para discutirmos essa matéria. A nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, anda junto com o projeto. Nós não podemos pensar que o contribuinte vai ter se espera algum apoio do Estado, sem nós termos uma lei forte, né? Porque a rede de botnet, hoje, ela congestiona o servidor e o contribuinte vive em contingência. Né, Cássio? Vive em contingência porque ele não consegue. Olha, você me paga tanto para você voltar a emitir sua nota fiscal eletrônica, senão você não vai emitir nota fiscal eletrônica, porque agora você depende de uma autorização estatal para emitir a nota, e o hacker também já sabe disso, né? Como disse o professor Rossini, esse projeto ele anda de mãos dadas com as alterações do Código Penal, né? Com o ECA, com tudo aquilo que já foi feito. Ou seja, vai ficar faltando um pedaço de tudo que nós construímos em relação ao ECA, aos crimes relacionados à pedofilia, se nós não tivermos esse projeto. Então, é interessante. Ontem, no Mackenzie, e lá na EPD, coordenado lá pelo professor Renato, nós temos muitos alunos, graças a que são de universidades, são gestores de segurança de universidades. E eles são invadidos, constantemente invadidos, então eles vão para a universidade aprender segurança da informação. Então, a gente nota que esse projeto é de interesse das universidades, porque os bancos de dados estão sendo capturados para serem vendidos como mailing, para serem utilizados para phishings específicos. Prezado professor Coriolano, o senhor ganhou uma bolsa de estudos na universidade tal. Clique aqui, clicou, entrou o arquivo malicioso. Último assunto a destacar é o crime organizado e a cooperação internacional. A OAB publicou diversos trabalhos acerca dessa questão. E lembrar a Conferência Internacional de Perícias e Crimes Cibernéticos, que é realizada pela Polícia Federal todos os anos. Estaremos lá pela terceira vez defendendo um artigo científico sobre a questão. E lá a Polícia Federal reúne pesquisadores do mundo inteiro e do Brasil, e os números demonstram justamente o seguinte: o crime organizado ele é mais lucrativo do que o narcotráfico no Brasil. O delegado Sobral já falou isso diversas vezes em muitas reportagens. O crime organizado é superior ao roubo de cargas e ao narcotráfico, somados, no Brasil. Se diante disso nós não precisamos de uma lei, eu não sei mais o que nós precisamos. É isso que eu gostaria de deixar. Essa é a posição da OAB hoje em relação às pesquisas que nós recebemos. É a visão que nós temos. A sociedade precisa de medidas enérgicas. A dignidade da pessoa humana, ela é a primeira, é a pedra fundamental do Estado brasileiro. Então, se o Marco Civil ele vai falar de princípios,
tem que começar a falar sobre a dignidade da pessoa humana, aquela pessoa que perdeu o perfil. Doutor, olha, minha identidade eu sou uma autoridade pública, minha identidade foi violada, e agora estão usando isso para assediar todas as minhas alunas. E eu não tenho uma tutela de emergência do Estado. O que eu vou fazer? Né?